Bom, estamos aqui na Universidade de Santa Cecília, né? Sou professora de Mecânica dos Solos aí, professora Nilene. Estamos aqui com o Pedro também, nosso monitor de laboratório, que vai nos ajudar no experimento de hoje. E hoje nós vamos falar exatamente dos limites de Artenberg, tá certo? E eu vou começar explicando para vocês de onde saiu essa amostra. Então, vamos lá. Aqui nós temos o primeiro processo que vocês já estudaram, tá certo? Esse equipamento que é a almofariza e a mão recoberta de borracha, para você fazer o destorroamento. Então, eu faço o destorroamento da minha argila, tá certo? Após destorroar a minha argila, o que eu tenho que fazer? Utilizar a peneira. Vamos lá de novo, gente. Que peneira? A peneira 0,42 milímetros, tá? Peneira 0,42. O que eu vou fazer? Vou passar esse solo todo que está aqui na peneira, tá certo? Então, vou colocar o solo aqui dentro. E aí, vou fazer o quê? Passar o solo na peneira, tudo bem? Com o solo que ficou na peneira, no fundo, que passou na 0,42, vem pra cá, eu tenho a minha amostra de argila, certo? Essa argila, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos preparar ela para fazer o ensaio de limite de liquidez, a norma 6459, e eu vou fazer o que com esse solo? Coloco esse solo aqui, tá? Então já transferi o solo todo para minha cápsula de porcelana branca. O que eu vou fazer com esse solo? Vou colocar água no solo e vou espatular o meu solo, certo? Vou espatular o meu solo. E vou utilizar o equipamento. Que equipamento? O equipamento de Casa Grande. Este equipamento aqui, conhecido como aparelho de Casa Grande, tá certo? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre ele. A base do equipamento, gente, ela tem que ser do material conhecido como ebonite, com uma esfera que vem junto com o equipamento de 8 milímetros. Eu vou conferir esse material da base. Como? Jogando essa esfera 250 milímetros. O Pedro já montou pra gente aqui na verdade, um comparador gabarito, né, pra gente estar utilizando. Ele tem 25 centímetros, se a gente medir aqui, ó, do topo até o final dele, ele tem 25 centímetros, que é o que diz a norma. Então a gente vai jogar daqui de cima, ele tem que voltar entre essa faixa, essas duas linhas vermelhas. Não sei se está dando para ver direito aí, mas ele tem duas linhas vermelhas. Então a gente vai jogar a bolinha, ela tem que voltar nessa... Então vamos lá, vamos fazer um teste, só para vocês verem aí em casa. Ela chega aqui no limite, então, mas ela passa. Ela voltou, para ter que voltar 75%. E depois, com esse aparelho, nós vamos utilizar fazendo o quê? Dando 2 voltas por segundo. Só que nós precisamos conferir, e vem junto o calibrador aqui, o Pedro vai mostrar para vocês o calibrador que coloca embaixo da concha, tá certo? E nós vamos calibrar o aparelho. Então vejam vocês aí como é feita a calibragem. Isso, a ideia aqui é deixar no máximo da queda dele, da altura da queda, né? E conferir por baixo se ele está atingindo essa altura aqui. Então, o ponto máximo que ele chega, esse gabarito tem que passar embaixo aqui, ó. Então ele está passando certinho. Isso aqui tem 1 centímetro, então ele está em condições para a gente poder fazer o ensaio. Como que esse ensaio é feito, gente? Nós retiramos aqui a concha, tá certo? Vamos colocar esse solo aqui que está preparado, a nossa argila, dentro da concha, tá certo? O Pedro vai colocar para vocês. Como que tem que ser feito isso? Nós temos que colocar 2/3 da concha tem que estar com solo, tá certo? E essa altura tem que ter coisa de 1 centímetro. Então ele vai colocar o solo aí, né? Enquanto ele está colocando o solo, vou explicar para vocês. Essa manivela, ela vai ter que rodar aí na faixa de 35 golpes para a gente começar a realizar o ensaio. Após a gente rodar, nós vamos anotar numa planilha o que a gente chama de número de golpes. E quando que eu vou saber que tá bom para mim parar de rodar aqui? Exatamente quando fechar 13 milímetros. Nós vamos ver aqui agora no ensaio. O Pedro vai fazer o ensaio pra gente e nós vamos fechar os 13 milímetros, tá certo? Para que eu realize o ensaio, existem 2 cinzel, certo? Este cinzel aqui, que é o formato do polegar, estão vendo? Foi assim que se pensou esse ensaio. Porque no começo esse ensaio era feito na mão, com a sua mão em concha, e eu abria o solo, a ranhura do solo com o polegar, por isso que ele tem este formato aqui, tá certo? E com vários estudos aí percebeu-se que essa parte, na hora que eu passava, esmagava o solo. Então o que foi inventado? Foi inventado este outro cinzel, que ele tem as partes biseladas, ele funciona como uma
Faca, então ele vai com este cinzel aqui, gente, que é o que está na norma, tá? Mas para vocês entenderem como que ele apareceu, ele vai repartir o solo. Aqui eu já coloquei o solo na concha, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a ranhura bem no meio aqui. Então eu fiz a abertura, vou encaixar no aparelho. Vou girar a manivela, 2 voltas por segundo, e vou contando o número de golpes, ou seja, a concha batendo na base, vou fazendo essa contagem, tá? Quando eu ver que essa ranhura que eu fiz fechar, por volta de 13 milímetros, eu paro e anoto esse valor de número de golpes. Anotei 32 golpes. Ele vai marcar agora para vocês verem. Marca primeiro para eles verem no vídeo, depois a gente tira, Pedro. Eu vou marcar aqui onde foi que fechou os 13 milímetros, tá? A gente olhando de cima, ver se vocês conseguem ver. É meio complicado de ver, mas é isso. Então é onde fechou primeiro os 13 milímetros. Ele vai retirar com a espátula, aonde fechou os 13 milímetros, e vai colocar na nossa cápsula de alumínio para levar para a estufa. Então ele vai colocar exatamente. Aí eu vou ter a relação da umidade com o número de golpes. Então, para vocês aprenderem, né, a estufa com a tampinha aberta, ele vai levar para a nossa estufa aqui e vai mostrar para vocês a estufa. Antes ele vai pesar. Como nós já aprendemos, ele vai ter o peso úmido, né? A amostra mais tara da cápsula. Vamos levar para a estufa, Pedro? Continua aberto. Fecha só o deslocamento. Vai ficar na estufa, gente, por 24 horas, né? Então vocês sabem sempre que o laboratório demora umas coisas. Enquanto vai ficando na estufa e a gente tem aí meia hora para realizar o ensaio, o que a gente faz? Limpa esta cápsula e começa a fazer um outro ponto. Nós temos que fazer 5 pontos no mínimo, tá certo? Então seriam feitos mais 4 pontos, né? E as cápsulas estão aqui, já separadas, onde nós iríamos colocar dentro da estufa. Tudo bem? Daqui 24 horas iríamos pesar de novo e ter o peso seco. Tudo bem? Então vamos lá. Agora ele vai retirar da estufa para a gente perceber como é que retira e vai deixar lá secando para estabilizar dentro do secador. Utilizando uma pinça, gente. Vai retirar da estufa utilizando uma pinça. Vão anotando os materiais aí, certo? Aí uma pinça, Pedro, vamos lá. Vamos tirar para vocês verem. Tudo bem? Esse equipamento aqui, gente, conhecido como dessecador, tá? Então fica aqui para estabilizar a minha amostra. Então é isso que ele vai fazer. Eu teria que fazer isso, imaginando que eu estaria no dia seguinte, com as minhas 5 cápsulas que estariam dentro da estufa. E aí eu teria 5 pesos secos, certo? Para que ter peso úmido e peso seco? Gente, calcular a umidade. Então eu vou ter uma relação da umidade com o número de golpes que eu utilizei, certo? Essa seria a minha relação. E aí, nós conseguiríamos, isso tudo nós estamos fazendo para quê? Para classificar, empresta aqui, Pedrinho, o meu quadro, né? Na volta aí, nas aulas, vocês vão ver esse quadro, que é a classificação do solo. Então, nós estamos descobrindo exatamente o limite de liquidez, que é o LL. Então, este quadro aqui é o que nós vamos fazer, está classificando o solo. Nós estamos na disciplina de mecânica dos solos, que depois vocês vão usar essa classificação lá na matéria de transporte de pavimento também. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o nosso próximo ensaio. Qual é o nosso próximo ensaio? Porque os limites de Attenberg nós temos 2, que é o LP. Como é que é feito o LP, gente? O LP, eu tenho que ter uma placa de vidro, olha aqui, uma placa de vidro. Essa placa de vidro ela não é normal, ela é esmerilhada, ela é porosa. Então vamos aprender. Além disso, eu tenho o que? O cilindro. Esse cilindro comparador, ele tem 3 milímetros e 100 de comprimento, 100 milímetros de comprimento, tá certo? O que nós vamos fazer?
que fala na norma? Qual que é essa norma? 7180, a NBR 7180. Nós vamos pegar aquele solo mesmo que eu preparei, tá certo? O Pedrinho vai fazer para vocês aqui. Nós vamos fazer uma esfera, né? Em alguns vocabulários aí bola, mas na verdade é uma esfera, é isso, uma bolinha. E nós vamos rolar na placa. Para vocês entenderem, quando eu rolo na placa, se a placa de vidro é esmerilhada, o que vai acontecer, gente? Nós vamos discutir isso lá no Zoom depois na nossa aula, tá certo? Mas conforme eu vou rolando na placa, vocês vão perceber que a placa vai ficar úmida, né? Ela vai ficar com a aparência de molhada. Por quê? Porque vai perdendo a umidade. E é exatamente esse ensaio que é o LP, porque é o limite de plasticidade, até onde eu vou falar que o meu solo é plástico, tudo bem? Então o Pedro vai fazer aqui para vocês, ele vai rolar uma certa pressão bem de leve com as mãos mesmo, esse ensaio depende muito do operador que está fazendo, tá certo? E na norma fala exatamente, ele vai partir de 5 a 8 pedaços, vai juntar de novo até perder totalmente a plasticidade. Quando isso acontecer, mesma coisa, ele vai colocar na cápsula, vai pesar, vou ter o peso úmido, vou deixar na estufa 24 horas, vou ter o peso seco e ele vai ter exatamente, no mínimo, 3 pontos aí, tá certo? E vai calcular. O que ele vai calcular, gente? A umidade. E esse ensaio é mais tranquilo, depois eu vou tirar a média das 5 umidades e vou admitir como sendo o LP. Tudo bem? Então vamos lá vendo o Pedro fazer. Ó, vou comparar aqui, ó, o que eu fiz. Ela tem que estar do mesmo tamanho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá uma levantadinha. Do mesmo tamanho e do mesmo diâmetro do gabarito, tá? Ele chegou uma vez, eu reparto ele e faço a esfera novamente para ver se ele chega de novo nos padrões do cilindro ali. Faço a esfera de novo. E eu só vou parar essa operação quando eu rolar ele não conseguir chegar no cilindro. Ele vai secar tanto que ele não vai conseguir chegar no cilindro. Aí é o momento da gente parar e tirar a umidade também, no mesmo processo que a gente fez anteriormente. Tudo bem? Então, gente, depois, como o Pedro já falou e expliquei, é o mesmo processo que nós acabamos de fazer. Para vocês finalizarem a aula de hoje, anotem as normas. Para preparar a amostra que nós fizemos, é a norma 6457, tá certo? Preparamos a amostra. O ensaio de limite de liquidez, nós vamos para a norma 6459. E o limite de plasticidade para 7180. Nos encontramos no Zoom, tá certo? Aí à noite, e o Pedro também vai dar um oi para vocês no pessoal aí, tudo bem? Dúvidas, estamos lá no chat também, agora usando o Microsoft Teams, que a Universidade de Santa Cecília está disponibilizando para os senhores, também podemos nos encontrar no Microsoft Teams.